Ótimo. Então, na aula de hoje, nós ainda no capítulo 19, vamos ver os módulos 115 e 116, que tratam de ortografia, o uso do S, SS, C e C cedilha. A teoria está nas páginas 37 e 38. Quem quiser acompanhar pela apostila pode, quem quiser acompanhar aqui pela tela, eu estou com a apostila aqui também. Então, vamos começar. Quem gostaria de começar a ler? Posso começar? Vai. Quem? Eu ou a Laura? Vai você, depois a Laura lê o próximo. Tá. Enquanto navega na internet, você já deve ter se deparado com uma frase sobre a qual todos estão comentando ou com uma imagem muito compartilhada e curtida. Quando um conteúdo ou uma ideia é muito replicada em forma de imagens, vídeos, hashtags, tornando-se popular. Ou seja, viralizando, ele é chamado de meme. Muito bem. Então, a hashtag na cultura digital. Vai, Laura. A hashtag na cultura digital. A hashtag consiste na sortilha seguida de palavra-chave ou frase relacionada a um tópico específico usado nas reais. Ela tornou-se especialmente difundida no Twitter, em que as hashtags mais populares do momento são destacadas aos usuários do site. Por ser usada como uma forma de facilitar sua busca. Atualmente também tem sido empregada em textos publicitários como estratégia de marketing. Muito bem. Então, a hashtag, que é a cerquilha, antes de uma palavra-chave, ela serve para ajudar na pesquisa de assuntos relacionados ao que nós estamos procurando ou relacionados ao que nós estamos postando. E ela ultimamente tem sido empregada também em textos publicitários. Quem continua? Posso ir, tia? Vai. Qual? Eu ou Ana Luísa? Caíme, a Ana Luísa lê o próximo. Além de provocar riso, memes na internet podem estimular uma reflexão crítica, pois conseguem colocar em evidência problemas sociais, políticos, econômicos, etc. O uso de ironia em memes é uma das maneiras de se fazer questionamentos sobre a realidade em que se vive. Veja no texto a seguir como isso é feito em um meme que brinca com a ortografia para fazer críticas. Então, olha lá. Como as expressões SQN e tá certo ajudam a entender uma ironia. Soluções como as carinhas simplificadas chamadas de emojis buscam traduzir para o mundo digital nuances das quais o texto corrido não daria conta. Elas são necessárias porque mensagens escritas não contam com o recurso da entonação da voz ou gestual das mãos para transmitir sentimentos como raiva, tristeza ou desespero. Publicada em dezembro de 2016 na revista acadêmica Linha d'Água, ligada ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo, o artigo Tá Certo, Só Que Não, Argumentação, Enunciação, Interdiscurso, destaca como as duas expressões presentes no título surgiram na internet com o objetivo de transmitir ironia. Escrito por Mônica Zoppi Fontana e Sheila Elas de Oliveira, do Departamento de Linguística da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, o trabalho mostra como as interjeições foram embaladas em sua evolução em hashtags como certo e SQN. Ambas comunicam imediatamente não ler esta frase de forma literal. Elas se prestam a lidar com o desafio de não gerar mal-entendidos em um ambiente digital polarizado.
Tá certo, ironia antes da internet. O artigo usa o exemplo da canção Tá Certo, do cantor Osvaldo Montenegro, para ilustrar como a interjeição em sua forma irônica já existia mesmo antes da internet. Começando com a frase Tá certo, eu dispenso e renego o baralho, o locutor da canção afirma que faria uma série de mudanças em sua vida em nome de sua mulher. Mas a entonação melancólica e o conteúdo do texto deixam claro, na verdade não está nada certo. A resignação em realizar as mudanças é forçada. Na internet, a interjeição com uso irônico fica explícita através de uma mudança na ortografia de uma das palavras que a formam. Em vez de certo com C, usa-se certo com S, uma escrita deliberadamente incorreta, quando se toma a norma culta como referência. Embora a criação de interjeições seja tradicionalmente atribuída à oralidade, Tá Certo é claramente uma criação escrita, gestada na internet. O Tá Certo dos pesquisadores vem de um meme no qual um jovem negro faz o sinal de joia com uma favela ao fundo. Novamente, a fala sobreposta à situação a qual se refere passa a ideia de ironia. Segundo o trabalho, há um contraste entre, de um lado, a expressão linguística e o gestual do locutor e, de outro, as más condições de vida que aparecem ao fundo. Para as autoras, há uma crítica social embutida no meme, que mostraria o lugar particular do negro como alvo dessa distribuição desigual de riqueza. Tá certo levaria, por exemplo, à conclusão de que é aceitável que pessoas, e dentre elas massivamente negros, vivam em favelas, afirmam as autoras. Mas o uso da palavra com ortografia iniciada em S, tá certo, transmite a mensagem de que aquela situação não está efetivamente certa. No caso, o enunciador oculto e obscuro, de onde partiria a ideia da qual se discorda ironicamente com tá certo, é o Estado brasileiro ou a sua maioria branca da classe média, que na prática, enquanto coletividade, tem sido indiferente às desigualdades sociais e raciais do país, afirmam as pesquisadoras. Na internet, a interjeição tá certo foi embalada na hashtag tá certo ou simplesmente certo, usada em plataformas como Twitter ou Facebook. Aí, se vocês quiserem ler essa reportagem na íntegra, ela está na hashtag, do lado do texto, na hashtag que está logo acima do vocabulário, tem o link para a reportagem toda, tá? Agora, eu vou colocar lá no grupo para vocês um vídeo explicativo sobre o que é meme. Nesse vídeo, a gente vai discutir o que é meme, de onde vem a palavra meme, o que significa meme, o que é que faz um personagem, uma história, uma cena de filme ou um programa de TV virar um meme. O que são os memes da internet? É mais complicado do que parece, mas não é tão complicado assim. Olá, é bom te ver por aqui. Meu nome é Clara e no Mimimídias dessa semana nós vamos falar sobre memes. Memes não se limitem a um assunto específico. Tem memes sobre séries, sobre futebol, sobre programas de TV, tem memes sobre política, sobre internet e até sobre os próprios memes. Os memes são tão relevantes hoje em dia que existe até um campo de estudos focado em memes, que se chama memética. Já falo mais sobre isso. Você provavelmente já percebeu que os memes estão em todos os lugares da internet. Mas nem tudo que tem sido chamado de meme é realmente um meme. Antes de tudo, o que a palavra meme significa? De onde é que veio essa expressão? A origem é bem curiosa, porque a palavra meme veio do escritor e biólogo Richard Dawkins. O Richard Dawkins cunhou a palavra meme no seu livro O Gênio Egoísta, de 1976. Dawkins ficou muito famoso por causa desse livro, Deus é um Delírio, que é um completo best-seller. Ele foi traduzido para mais de 30 idiomas. Agora a gente virou canal ateu do YouTube, tá, gente? Não era pra tanto. Então, Dawkins é muito famoso por seus estudos de evolução e pela sua crítica ao criacionismo. Na ciência, o Dawkins é muito famoso por ter popularizado a ideia de que os genes são muito importantes para o processo da evolução.
Mas é exatamente nesse contexto dos seus estudos sobre genes que ele inventou a palavra meme. O meme, segundo Dawkins, é uma unidade de transmissão cultural que se dá por meio da imitação. E ele inventa a palavra meme porque ele queria uma palavra que designasse esse fenômeno e que lembrasse a palavra gene. Para isso, ele abrevia então a palavra grega mimema. Então, Mimema. significa coisa imitada. Mas diz o Dawkins que a gente também pode ficar à vontade para relacionar a palavra meme para memory, em inglês, ou meme, em francês. A minha parte favorita da explicação de Dawkins sobre memes é que ele fala como é que meme deve ser pronunciado. Ele diz que a palavra deve rimar com cream. Ou seja, em inglês, a pronúncia certa é meme. Mas já que a palavra foi inventada para lembrar gene, eu acho que a pronúncia meme em português é bem eficiente. E é engraçado que a discussão sobre a pronúncia de meme na internet gringa virou meme, né? Não. Que tinha guerra entre falava mei, que eles escreviam tipo mei, tipo maio, ou meme. Tipo assim. Dawkins não estava falando sobre memes como a gente conhece eles hoje. Até porque, né, 1976. Mas então, o que foi exatamente que o Dawkins chamou de meme? Segundo ele, memes são ideias, chavões, modismos. Ele diz que são formas de construir potes ou fazer arcos. Contrário, né? Formas de fazer potes e construir arcos. Ou seja, formas eficientes de fazer alguma coisa. Memes, pro Dawkins, são ideias que pregam, coisas que grudam na cabeça, que se espalham de pessoa para pessoa. E ele usa uma metáfora meio ficção científica para falar disso. Ele diz que se você planta um meme num cérebro fértil, esse meme vira uma espécie de parasita e ele começa a usar desse cérebro para se espalhar. O cérebro, então, parasitado, vira um veículo de propagação do meme. Soa bastante catastrófico e até meio exagerado. Mas no meu Facebook tem gente que parece muito estar sendo controlada por meme. Mas sabe que meme, a gente fica falando assim, fica parecendo que a gente é meio contra meme, mas essa não é a minha posição. Eu não sou contra meme. Eu acho que memes são formas muito eficientes e, tipo assim, muito rápido de transmitir uma ideia. E é um gênero, eu acho massa, porque, tipo, primeiro é um gênero textual. O meme e o tweet, acho que são os dois gêneros textuais mais novos da história da escrita. Só que o lance é que é um gênero textual, primeiro, necessariamente intertextual. O meme sozinho não faz sentido, ele não significa nada. E que ele tem uma tradição, né? Igual a literatura tem uma tradição, o meme tem uma tradição que você não entende a tradição, você não entende o texto. O texto só faz sentido à luz dos outros, saca? Então é um texto que exige... É um texto difícil de compreender. Tipo assim, ele exige um estudo. Sim. Lato senso, assim. E ao mesmo tempo é a coisa mais fácil do mundo de entender se você já tem esse background. Você não precisa de nada, precisa já saber um tanto de coisa, sabe? Porque ele tá ali pra um público muito específico, muito direcionado. E se você é esse público, é uma imagem de nada que te comunica um tanto de coisa. Não, com certeza, porque assim, ele por si só já vai carregar toda uma carga de significado que vai se conectar com o que ele tá zoando ali naquele caso específico, né? Então ele comunica de forma bem eficiente. Mas além disso, uma coisa que eu acho que é interessante ressaltar é essa contradição que o pessoal fala muito de literatura de verdade ou mídia de verdade, sempre desconsiderando essas coisas mais populares, e que eu acho que tá erradíssimo, assim, né? Porque justamente como ele vem assim muito bottom-up, vou falar assim, né? As pessoas fizeram isso e foi surgindo, é muito interessante pra você só. É muito, eu concordo. Isso aqui tá virando um vídeo de defesa ao meme, do meme. Então, agora chegou a hora. Vamos falar de memética. Existem pelo menos duas formas diferentes de estudar memes. A primeira é um estudo que foi inspirado diretamente no texto do Dawkins e mistura conceito de evolução, sociologia e usa de modelos matemáticos. E embora essa primeira memética se considere uma ciência, uma parcela considerável dos textos acadêmicos sobre esse estudo estão focados em provar que isso não passa de uma pseudociência. E, portanto, ela não deve ser exatamente levada a sério. Eles estão se chamando de ciência. Mas para se chamar de ciência, você tem que aplicar método científico, né? Você não pode chamar qualquer coisa de ciência. Se você chamar de ciência, os cientistas vão tentar falar oi. Por quê, né? De qualquer forma, tem um outro tipo de memética que é muito mais interessante. Essa outra memética, ela é um campo de estudos dentro dos estudos de mídia. E ao contrário da outra, que se foca no meme como ideia, que é como o Dawkins propôs, essa outra memética foca nos memes da internet. Essa memética se interessa pelas formas como um meme se espalha, como ele evolui, como eles se multiplicam. E aí, na internet,
Então vamos lá. O que é um meme na internet? Você aí, que usa meme todo dia, você consegue definir o que é meme? Eu tenho muita dificuldade com chegar na definição de meme. Vocês conseguiriam? Memes são tipos de carinhas. Nossa, Tavos. Oh, Referência antiga do Tavos, link na descrição. Hein? não, sem link na descrição. O mundo não merece ver esse vídeo mais. O mundo merece ver esse vídeo. Ou não, acho que... Assim, eu tenho algumas definições, mas elas já são... Eu não sou tipo minhas na minha cabeça, então meio que não vale. Não é uma definição fácil, né? Tipo, uma definição... Você acha fácil? Não, meme é um estado de espírito, né? Mas eu definiria definitivamente como um gênero textual. Tipo, eu acho que meme é um gênero textual da internet. Eu acho que isso é uma característica que eu... Entre as coisas que definem o meme, eu falaria que ele é um gênero textual. Assim. Mas a sua definição, ela não ajuda muito a gente saber se uma coisa é meme ou não. É uma definição, é uma categorização. A definição mais interessante que eu já esbarrei por aí é a definição da pesquisadora Limor Schiffman. No seu livro Memes in Digital Culture, publicado pela MIT Press, e aqui eu tô falando da editora porque se você já viu o vídeo do Tavos sobre o Wikipedia, você já sabe que a editora é muito importante na hora de validar uma fonte. Então, nesse livro, ela vai dizer que para poder ser considerado um meme, um item digital precisa ter 3 coisas. Ele precisa fazer parte de um grupo de itens digitais que compartilham características. Ou seja, uma imagem, um vídeo ou um GIF que não faz parte de um grupo de itens semelhantes não é um meme. 2. Os itens desse grupo precisam ter sido criados tendo consciência um dos outros. Ou seja, não é nenhuma coincidência que vários memes são criados a partir da mesma fotografia ou cena de um filme. As pessoas fazem um meme com aquela foto sabendo que outras pessoas também usaram daquela foto para memes. Elas fazem isso de forma consciente, elas sabem que elas estão repetindo uma coisa que já existe. 3. Esses itens digitais, eles precisam ser transformados e compartilhados por pessoas diferentes na rede. Ou seja, para ser meme, a ideia tem que passar de pessoa para pessoa. Os memes são coletivos. Não existe um meme individual. Meme não tem dono. Então, se não faz parte de um grupo de imagens, textos ou GIFs semelhantes, se não foi criado com a consciência do grupo que faz parte, e nem foi compartilhado por várias pessoas, não é meme. É só uma piada engraçada. Pois é, porque não importa quão engraçado o vídeo ou a imagem, não é esse o critério de fazer uma coisa meme. E aliás, meme nem precisa ser engraçado, né? Ou seja, o processo de transformação de um item digital em um meme é bem parecido com aquele processo que o Dawkins descreveu no seu livro. Se o meme for bom, ele vai se multiplicar, ele vai transformar, ele vai passar de pessoa para pessoa. A gente pode pensar no meme enquanto a ideia e no terreno fértil do cérebro enquanto a internet. A diferença é que os memes da internet não são necessariamente ideias, eles são itens digitais, mas eles obviamente carregam ideias. Qual que é o seu meme favorito? O meu meme favorito já tá velho, mas continua sendo a Glória Pires comentando o Oscar. Eu amo esse meme. E vocês? Such world, much memes, such internet. Não, vai! Não, brincando. Eu gosto, na verdade, de estilos de memes, assim. Tem um especial, assim, que eu acho bem bacana, que é... Não sei se já viu, assim, tem uns vídeos das pessoas caindo. Aí faz uma coisa rítmica, né? Tipo... Ah, já vi. Aí começa Smells Like Teen Spirit na sequência, assim, é ótimo. Tem um, especialmente, que é o cara gritando um Wow! I feel good! É muito bom, é muito bom. Vamos colocar é muito bom. Esse link, então eu nunca vi. É uma crítica sobre a essência humana, assim, né? Sei, né? Eu tenho uma coisa ainda com os memes antigos da época do 4chan, assim, alguns deles, tipo, o Advice Dog, não o Doge, o Advice Dog mesmo, uns... É o que tem o arco-íris em volta, assim. Uns Itty Bitty Baby, Itty Bitty Boat, que eram muito nonsense. Eu gosto dos memes nonsense, em geral. Mas um mais atual. Hoje em dia eu gosto também de uma estética de meme, igual o Léo, que é os memes de shitposting, assim, sabe? Eu gosto muito de shitpost, de um modo geral, assim. Eu gosto muito outros, assim, que eu acho que merecem menção honrosa. O Political Charts. Muito bom. Acho maravilhoso. Tem outro muito legal que eu pensei que merecia menção honrosa. As fanfics. Que as pessoas estão escrevendo no Facebook, tipo, aí era o Albert Einstein, né, pra zoar as situações, assim, eu gosto muito. Nossa, isso é muito engraçado, bom. Porque isso é uma estética que lembra um meme antigo do 4chan, que era Bel Air, né? Você começava a contar uma história gigante e no final terminava com
Aí minha mãe me xingou, me mandou morar com meus tios em Bel Air. E aí começava a letra de Maluco no Pedaço. Outro que eu acho que vale a pena menção honrosa é o Esse é Alguém. Eu acho que vale a pena falar diretamente da internet brasileira, assim, que é massa, né? Esse é Alguém. Tem duas pessoas, são 2 quadros. Eu não vou saber um exemplo agora. Tipo assim, achei que era tipo... essa é a Clara. A Clara fez mestrado, mas nem por isso ela é uma babaca metida que acha que sabe tudo. Parabéns, Clara, você é uma pessoa legal. Eu sei, quando o fundo azul. Exatamente. E o seu? Qual que é o seu meme favorito? No texto é explicado como se dá o efeito irônico com tá certo. O emprego intencional da palavra certo escrita com S em vez de C indica o contrário de certo, ou seja, que está errado. Já que na escrita não há entonação de voz, não se pode usá-la para detectar a ironia, como na oralidade. Assim, a forma incorreta de certo funcionaria com o substantivo da entonação, deixando evidente que se pensa o oposto daquilo que se transmite pelas palavras ou pelas imagens. Muito bem. Então, aí nós vemos o motivo de se escrever o tá certo com S. Então, está certo escrever tá certo com S? Se o motivo for irônico, sim. Se não for, não está correto. Quem continua? Posso ler? Vai. Embora a ortografia inadequada de certo, nesse caso seja feita propositadamente, com a finalidade de se fazer uma crítica à confusão do uso de C com S, juntamente com SS ou com C cedilha. É comum na prática. Isso ocorre porque letras podem representar graficamente o mesmo som, o fonema. Continua. Veja a seguir algumas dicas que ajudam a empregar corretamente as letras S, SS, C e C cedilha. Muito bem. Não se usa SS. Calma. Então agora nós vamos ver algumas regras, não são todas, mas algumas regras que ajudam a usar o S, o SS, o C cedilha. Quem começa? Luiz Fernando. Você tá me escutando? Sim. Tá. Não se usa. Não se usa SS ou C cedilha. Não se usa SS ou C cedilha no início da palavra. Eu continuo ou leio só um? Sim. C só tem som de S com vogal E. Com vogal A ou U, usa-se C cedilha. Exemplo: céu, ácido, maçã, quebradiço e açúcar. Mais um. SS é usado sempre entre vogais. Exemplos: passar, girassol, e entre vogais o S tem som de Z. Exemplo: analisar, ansioso e causa. Ansioso tem som de Z? Uai, não usou? No oso. Eu achei que fosse um si. Aí eu nem percebi que tinha um S no Zo. Lê mais um, por favor. Após ditongo, usa-se C ou C cedilha quando tem som de S. Exemplo: foi-se, refeição, perfeição. Muito bem. Desses 4 que o Luiz Fernando leu, os 3 primeiros vocês já estão quase que carecas de saber. Que não se usa 2 S e C cedilha em início de palavras, que o C só tem os sons com o E e com o I, com o A ou U tem que usar o cedilha, e 2 S é sempre usado entre vogais. Se for usar só um S entre vogais, ele tem som de Z. Agora, essa aqui é uma informação nova, então eu aconselho vocês a grifarem aí na apostila de vocês. Após ditongo, usa-se C ou C cedilha, quando tem esse som de S.
Então, essa informação é nova para vocês. Aconselho que grifem. Continuando, quem vai continuar? Eu posso ir? Vai. Usa-se S em substantivo, derivados de verbos terminados em ender, ninder, en, erter, ertir, correr, expelir. Exemplos: compreender, compreensão, expandir, expansão, inverter, inversão, divertir, diversão, discorrer, discurso, expelir e expulsão. Muito bem. Essa é uma nova regra também. Substantivos derivados de verbos terminados em NDR, NDIR, erter, ertir, correr e pelir usam S. Como a maior parte dos verbos terminam dessa forma, tirando os terminados em ar, seria interessante vocês guardarem que a maior parte dos substantivos que vêm de verbos são escritos com S. Grifem esse trecho também. Pode continuar, Rafa. Usa-se em substantivos derivados de verbos terminados em ceder, gredir, mitir e curtir. Exemplo: suceder, sucessão, agredir, agressão, demitir, demissão, discutir e discussão. Olha lá, mais substantivos em que se usa S. Aí, no caso, todos eles, se eu usasse um S só, ficaria com som de Z. Então, todos eles usam dois S's por causa disso. O que nós tiramos daqui é que a maior parte dos substantivos derivados de verbo, grifem bem, a maior parte, não são todos, ou vão usar um S ou dois S's, de acordo com a regra ortográfica do entre vogais ou não. A última regrinha, leia pra gente. Continua lendo, Rafa. Usa-se C cedilha em substantivos derivados de verbos terminados em ter, e torcer. Exemplos: reter e retenção, torcer e torção. Muito bem. Os de torcer, o próprio verbo já nos dá essa ideia. Lembram de quando a gente tem na raiz da palavra uma determinada forma, nós seguimos aquela forma em todas as derivadas dela. Então, torcer é com C, todo o restante que vier de torcer vai ser com C também. Agora, os terminados em ter são com cedilha, então retenção. Essa seria uma exceção das duas regras anteriores. Então, as quatro últimas regras, eu acho interessante que vocês grifem. Alguma dúvida, pessoal? Não. Ótimo. Então, agora vamos aos exercícios na página 50.